Depois de zilhões de pedidos, depois de anos de tentativas, finalmente a gente conseguiu fazer um detector de metais. É um projetinho de eletrônica que vai só 5 componentes, ele é bem fácil de fazer, fica bem baratinho, a coisa mais cara na verdade é essa pilha, essa bateria de 9 volts, e a gente aqui se esforçou muito para que ficasse bem simples de entender também, que você não precisa manjar quase nada de eletrônica para conseguir fazer. Ai, lá vem o Iberê de novo com aquele projeto que ninguém consegue fazer e que vai extrato de rim de hipopótamo cor-de-rosa da Sibéria. Não só eu acho que muita gente vai fazer, como eu vou apostar um negócio que eu posso perder, mas eu acho que eu não vou perder não. Seguinte, se você fizer esse projeto, marca a gente no Instagram, é Manual do Mundo no Instagram, simples, e a gente vai fazer um álbum, lá um carrossel com reposts de fotos de pessoas que fizeram. Fechou? Quais são as coisinhas baratinhas que você vai precisar? Uma plaquinha universal, a gente cortou aqui num formato de 14x8, um resistor de 47 kΩ, 2 capacitores eletrolíticos de 2.2 microfarads, um capacitor eletrolítico de 10 microfarads, um circuito integrado ME555P, e a gente vai usar também a base dele para ficar mais fácil de colocar lá na placa, que é essa pecinha aqui. E depois algumas coisas mais comuns, um alto-falante bem pequenininho, pode ser de um modelo diferente, esse aqui é tipo aqueles de telefone, uma bateria de 9 volts, que como eu falei é o componente mais caro desse circuito, um conector de bateria, que a gente já ensinou a simplificar aqui no Manual do Mundo, um interruptor, que nem precisa porque você pode tirar da bateria se você quiser que pare de funcionar, e um fio bem fininho esmaltado, esse aqui é um fio número 34. É óbvio que para esse projeto eu vou usar ferro de solda, então crianças peçam ajudar um adulto, e para o negócio ficar profissional é bacana a gente colocar ele na ponta de alguma coisa comprida. Eu vou usar um pau de vassoura, eu não sei ainda como eu vou adaptar o detector de metais na ponta do pau de vassoura, mas isso não vai ser muito difícil. Aqui eu tenho um esqueminha de como os componentes vão ser colocados na placa. Como são só 5 é bem fácil, mas a gente fez um desenho aí do lado para você entender bem como que vai ser feito. Conforme eu for colocando os componentes, eles vão se colorindo aí, e para quem entender mais de eletrônica e tiver a fim de ir mais além, também tem um diagrama esquemático que a gente está reproduzindo agora em tela cheia para você dar um print e um pause no vídeo. Vou começar encaixando os componentes aqui na placa universal, e para facilitar eu já fiz 2 linhas nos múltiplos de 5, então uma no 5 e outra no 10, porque da outra vez que eu fiz o lápis que canta deu uma confundida aqui nos números, dessa vez eu não vou errar. Vou começar colocando os 2 capacitores de 2.2 microfarads. É bem fácil, ó. Olha no desenho aqui. O primeiro vai uma perninha positiva na C3, a perninha negativa na D4. O outro vai a positiva na D5 e a negativa na C5. Depois de colocar, eu abro um pouco a perninha aqui dos componentes, que é só para eles não escaparem. Importante lembrar que capacitores têm lado certo. O lado negativo tem que ir no negativo, senão ele não funciona. Para você saber o lado negativo é só ver onde tem essa faixinha aqui com os tracinhos, que é o menos. O capacitor de 10 microfarad vai também na linha 5, e o único resistor que a gente tem vai na linha 6. O resistor não tem lado certo, tanto faz você colocar virado para um lado ou para o outro. E finalmente aqui a base do circuito integrado vai nas linhas 8 e 11, começando aqui pela coluna C, indo até a coluna F. É só isso de componente. Eu já vou soldar atrás, porque daqui a pouco a gente tem que colocar os fios. Para soldar os componentes, eu preciso grudar a perninha dele nesse anelzinho de cobre que está aqui atrás da placa. É só eu colocar uma gotinha de solda ali, você pode ver que já gruda, depois cortar o que sobrou. Eu não posso colocar solda demais, senão eu vou dar contato entre uma perninha e outra, e não é isso que eu quero. E agora eu preciso encaixar os fios que vão no circuito também. Nessa hora eu tenho que pensar, por exemplo, que o circuito vai ficar aqui na ponta da vassoura, funcionando lá perto do chão, e o alto-falante vai ficar aqui na outra ponta, mais perto do meu ouvido, senão fica muito longe, não dá para eu escutar direito. O esquema dos fios é o mesmo dos componentes. Primeiro eu vou encaixando exatamente do jeito que está aí no desenho, sempre entortando a pontinha para não escapar, e depois do outro lado eu vou ter que colocar uma gotinha de solda para grudar a ponta do fio no contatinho de cobre. E agora vem a parte chatinha, que eu tenho que olhar esse desenho aí do lado e ver qual é a ligação que eu tenho que fazer entre os componentes do lado que tem o cobre da placa, ou seja, do outro lado da placa. Isso vai dar um nozinho no cérebro da gente. Para facilitar, eu estou colocando o desenho aí ao contrário para você poder fazer. Como esse desenho que você está vendo foi feito depois que a gente gravou o vídeo, eu vou ter que colocar isso aqui contra a luz para entender onde estão os contatos. A tarefa agora é dar contato entre as soldas que eu já fiz, colocando um pouquinho de estanho a mais. O que você tem que tomar cuidado é para não deixar o estanho vazar e gerar contato entre coisas que não devem ficar em contato.
Falta só colocar o circuito integrado aqui na nossa plaquinha. Se você olhar ele bem de pertinho, você vai ver que ele tem uma parte que é meio rebaixada, uma meia-lua. Essa meia-lua vai na posição que você está vendo no desenho aí. E a minha sorte foi que eu deixei espaço entre os fios aqui, porque não tinha pensado nisso. Bora então fazer a bobina, que é a parte chatinha da coisa. O diâmetro interno da bobina é de 5,3 centímetros e são 300 voltas. Eu vou usar um cano de PVC para servir de apoio, mas vou aumentar um pouco o diâmetro dele com fita crepe. Depois eu recorto 2 rodelas de papelão e colo com cola quente aqui em cima, que é para elas servirem de guia para minha bobina. E aí é só enrolar 300 voltas. Eu dei 100 voltas, mas agora que eu me dei conta, como é que eu vou tirar essa bobina depois, sendo que a cada volta eu tô apertando mais um pouco? Não dá para tirar isso aqui. Agora vai. 1, 2, 3, 4, 5. Vou enrolar 300 voltas, 299, 300 voltinhas. Deixa eu deixar um espacinho aqui. Depois colocar um pouquinho de super cola por cima e bicarbonato de sódio por cima da super cola, que é para grudar muito bem esses fios. Aí eu tiro o conjunto inteiro e passo umas fitas isolantes aqui. Finalmente, para dar contato, eu vou cortar os fios e descascar as pontas. Eu vou conectar a bobina aqui nos 2 terminais de bobina, que tem lá no desenho da plaquinha. Só que antes de conectar, antes de soldar, eu vou colocar esse negocinho aqui. Isso aqui é um plástico que é termorretrátil e serve para você colocar em cima das conexões para isolar, como se fosse uma fita isolante. Mas ele funciona de um jeito mais bacana, você vai ver. Aí eu boto umas gotinhas de solda aqui em cima, que é para garantir o contato. Depois eu trago esse espaguete termorretrátil para cima e acendo um isqueiro embaixo, que é para ele apertar a conexão. A única coisa que falta é o alto-falante. Eu vou conectar aqui provisoriamente, que é só para ver se está funcionando. E agora é só conectar a bateria de 9 volts. Tchan, 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 tchan. Ó, se assistiu até aqui, vale o joinha aí embaixo, hein? Metal, detector. Mas calma que essa aqui é só a parte eletrônica da coisa, agora tem que transformar tudo isso num negócio utilizável. Antes de qualquer coisa, vamos instalar um interruptor para esse negócio não ficar gritando no nosso ouvido, que vai ser colocado aqui no fio positivo da bateria. Tá com mau contato esse negócio. O som tem que ser limpinho. Vou travar algumas partes para mexer nas outras e ver se onde a gente mexe faz modificar o barulho. Começar a refazer as conexões, né? Vou fazer primeiro a da bobina, que eu acho que é onde pode estar dando esse mau contato. Mas não tem nenhum indício muito forte disso não, tá estranho. Tirou a bobina e o negócio continua irregular, então o problema não é ali. Tô desconfiado que pode ser um desses 2 capacitores pequenininhos aqui de 2,2 microfarads. Então eu vou derreter a solda do capacitor que tá aqui, sugar com esse sugador de solda, colocar o capacitor novo. Testar agora se tá funcionando ou não. Se fizer um barulho estranho, tipo... é porque não tá. Bora trocar o outro capacitor. Ó, vou guardar aqui no meu porta-treco de tampa de garrafa PET. Se você acha que a gente deve ensinar a fazer isso no Manual do Mundo, deixando uma enquete aí do lado, hein? Ah, ó, esse barulho que é o que a gente quer, ele tem que se manter assim, ó. Ó, na hora que coloca a bobina, som super irritante, mas limpo. Bora então colocar a bobina tudo de novo lá na ponta, porque eu tirei e não devia ter tirado, porque o problema não era ali. Hoje já é amanhã, porque a gente demorou tanto tempo pra resolver esse negócio que eu tive que voltar pra casa e vir de novo. Nós vamos pra última etapa, que é colocar a bobina na ponta do cabo de vassoura, para ser de fato um detector de metais que tem alguma utilidade. E aí, como é que a gente prende aqui com esse ângulo? Vou fazer um corte a 45 graus aqui no cabo de vassoura, que é para eu prender a bobina, e outro que é para o cabo de vassoura não raspar no chão. Aí eu boto um pouco de cola quente na bobina, passo uma fita por cima e também prendo os fios com um pouco de fita, que é para não ficar forçando os contatos. A plaquinha vai com cola quente, o interruptor também vai com cola quente e a bateria
Como é que eu prendo esse raio de bateria, considerando que de vez em quando eu vou ter que trocar? Vai do jeito mais simples mesmo, que é passar 2 elásticos por fora do cabo de vassoura e depois prender a bateria. E aí é só ajeitar o alto-falante aqui em cima com cola quente, perto da minha mão, fica mais fácil de ouvir, e fazer mais umas melhorias com fita adesiva. E finalmente temos aqui o nosso detector de metais portátil. Aqui na ponta está a bobina, ela que vai detectar o metal, depois o nosso circuito, interruptor, bateria e aqui em cima o alto-falante. É só ligar aqui, vamos testar. Se funcionar, não esquece da joinha, vai muita gente pedir esse vídeo, deu um trabalho infinito para descobrir um jeito um pouco mais simples de fazer e a gente fez. Se você quiser deixar esse negócio um pouco mais visual, ele fica até mais preciso, porque o ouvido não consegue perceber mudanças de tom muito levinhas assim. Você pode instalar um afinador no celular, e aí o afinador vai encarar isso aqui como se fosse um instrumento musical que estivesse tocando uma nota, e quando a nota mudar um pouco, a gente vai conseguir ver no afinador. Eu instalei esse aqui, o nome dele é Airware Tuner, tá aí escrito na tela em algum lugar. Vamos ver se dá pra ver mesmo. Olha só, ele tá achando que a gente tá tentando tocar um dó sustenido. Tá um dó sustenido um pouco mais agudo do que deveria, e isso aqui é o que marca onde tá a nota. Tá 2261 Hz, significa que o alto-falante tá vibrando ali 2261 vezes por segundo. Quando eu chegar perto do metal, olha só o que vai acontecer com isso aqui. Provavelmente vai diminuir o tom, ele vai ficar mais perto do dó sustenido, vamos ver? Você pode perceber que o ouvido não percebe a mudança, mas o celular percebe. Ó, bem sutil. Se você não é inscrito ainda no Manual do Mundo, não esquece de se inscrever aí embaixo. E se você já assiste faz tempo, você sabe que a gente não faz essas coisas sem explicar como funciona. O que o metal faz aqui é mudar a indutância da bobina. Que raios é esse negócio de indutância da bobina? Vamos traduzir esse negócio, né? Se a gente colocar corrente elétrica na bobina, se a gente fizer elétrons passarem aqui dentro, a bobina vai criar um campo magnético, ela vai funcionar como se fosse um eletroímã. Só que quando a gente aproxima um metal dali, a gente muda o campo magnético que está sendo criado pela bobina. E qual que é o papel desse circuitinho elétrico aqui que a gente montou? Essa plaquinha está preparada para medir a corrente elétrica que passa na bobina. E ela emite um som equivalente a isso. Quer dizer que se a gente muda a quantidade de elétrons que está passando aqui, o som também muda. E como que a gente consegue mudar a quantidade de elétrons ou mudar a corrente elétrica? Mudando o campo magnético criado pela bobina. E para mudar o campo magnético criado pela bobina, a gente aproxima o metal. Quer dizer que, aproximando o metal, a gente muda a corrente que está passando pela bobina e, consequentemente, a gente muda o som do alto-falante. É por isso que a gente consegue perceber, a gente consegue detectar os metais. E aí, será que vai dar para achar algum tesouro com esse negócio?